Olá pessoal, tudo bem com vocês? Dando continuidade então ao nosso propósito de leitura da Bíblia, no livro de Deuteronômio ainda, hoje no capítulo 22 a 24. Capítulo 22 diz assim: Se o boi ou a ovelha de um israelita se extraviar e você o vir, não ignore o fato, mas faça questão de levar o animal de volta ao dono. Olha que interessante. Versículo 4, se você vir um jumento ou boi de um israelita caído no caminho, não ignore, ajude a pôr o animal em pé. Ou seja, essa primeira porção das Escrituras tem muito a ver com não ignorar o fato. Ele vai falar várias vezes isso, não ignore o fato. E que fato era esse? Tinha a ver com uma pessoa que estava passando em algum lugar e se deparava com um animal que não era dele, talvez ferido, machucado, até mesmo morto. E o texto está dizendo para ele não passar de largo, ou para ele se importar com aquela situação, ajudar aquele animal mesmo que não fosse dele, para ele não ignorar o fato. E isso é algo que a gente extrair para a nossa vida. A gente passa por situações ou por coisas, ou vê certas coisas que não tem nada a ver com a gente, mas nós não podemos ignorar o fato. Talvez você está passando por algum lugar e encontra alguém necessitando de algo, não ignore o fato. O próprio Jesus vai contar uma parábola chamada do bom samaritano. E nessa parábola fala de pessoas que ignoraram um homem caído, mas de um homem que parou e ajudou mesmo não tendo a responsabilidade de fazer isso. Não ignore o fato. Existem fatos que acontecem à nossa volta, que nós precisamos nos envolver, mesmo que não tenha a ver conosco, não seja nossa propriedade, não tenha a ver, não é nosso parente ou coisa assim. Nós precisamos nos envolver porque é o que Deus espera de nós. Versículo 5 diz assim: a mulher não usará roupas de homem e o homem não usará roupas de mulher, pois o Senhor, seu Deus, tem aversão por todo aquele que assim procede. Olha, há tantos e tantos anos atrás, Deus falando de um assunto tão atual, E ele diz, aquele que é homem não usa roupa de mulher, aquele que é mulher não usa roupa de homem. Isso não agrada a Deus, não é o que Deus espera. Deus não fez assim, e por Deus não fazer assim, nós não devemos deturpar as coisas, porque aquilo que a gente deturpa, a gente está saindo do plano original de Deus, ou daquilo que Deus realmente quer para mim e para você. O versículo 8 diz assim: quando você construir uma casa, faça um parapeito em torno do terraço, para que não traga sobre a sua casa culpa pelo derramamento de sangue inocente, caso alguém caia do terraço. Ou seja, quando eles construíam casas, era muito comum ter uma parte em cima, então, que era um telhado que eles faziam. Nesse telhado tinha uma escada e eles podiam andar lá em cima ou fazer certas coisas lá em cima. Só que o risco de cair de lá era muito grande, então, na própria Bíblia está dizendo que eles deveriam fazer parapeito para evitar acidentes. Olha que coisa interessante. Quando eles fossem construir uma casa, eles tinham que pensar que alguém poderia às vezes cair dali, então preparar um lugar para que isso não acontecesse. É Deus pensando na vida, Deus pensando para que pessoas fossem cuidadas, e o povo judeu, o povo a quem Deus está se dirigindo, ele está ensinando esse povo a evitar acidentes, a evitar coisas que não precisavam acontecer. Quantas vezes hoje a gente vê nos nossos dias situações onde o chefe ponha o funcionário em risco por usar certas coisas que não precisaria usar, ou por não cuidar, ou por não preservar a vida, não ter valor à vida, então não fazem manutenção em certos equipamentos que podem ferir a pessoa. Talvez o princípio a ser extraído aqui é evite danos, evite erro, evite acidentes. E o que pode ser feito para evitar? O parapeito resolve? Então vamos fazer. A manutenção de algo resolve? Então vamos fazer. Mas a grande verdade é que a vida tem muito valor, e aquilo que a gente puder fazer para evitar de que pessoas se firam, se machuquem, precisamos fazer. Versículo 10 diz assim: não arre a terra usando um boi e um jumento sob o mesmo jugo. Olha que coisa interessante. Por que isso? Porque o boi tinha um tamanho e uma força, e o jumento tinha outro tamanho e outra força, era um jugo desigual. E a gente vai ver isso no Novo Testamento, o apóstolo Paulo falando sobre jugo desigual, sobre não haver isso. Isso é algo que nós precisamos pensar, porque às vezes a gente está exigindo de certas pessoas algo que elas não conseguem dar ou não conseguem fazer, porque não tem a mesma força, não tem a mesma disposição do que a outra. E nós precisamos entender cada pessoa e cada indivíduo e suas particularidades, e não exigir delas aquilo que elas não podem fazer. Versículo 13 diz sobre as violações do casamento, e eu quero extrair de toda essa porção sobre não
expor, não denegrir a imagem de alguém. Né? Aqui conta então a história de um esposo que se deita com sua mulher e ele então fala que essa mulher não era pura, não era virgem, né? E ele incrimina, ele diz isso, mas a grande verdade é que ela era pura e que ela era, né, tinha se guardado para o casamento. Então isso eles faziam de certa forma uma investigação e eles então perceberam, puxa, ela era virgem, ela era pura, ele denegriu a imagem dela, ele então agora deveria pagar por isso. Né? E o que eu queria tirar de lição com isso é cuide para a gente não manchar a reputação do outro, do próximo, dizer coisas sobre ela que não convêm ou que não são verdades. Nós precisamos amar, cuidar e zelar, não somente da nossa vida, da nossa reputação, mas também da do outro. Né? Capítulo 23 vai falar então aqui, a princípio, de alguns casos de exclusão da Assembleia. Quem não podia fazer parte dessa Assembleia? Qualquer que tenha o testículo esmagado ou tenha amputado o membro viril não poderá entrar na Assembleia do Senhor. Quem nasceu de união ilícita, ou seja, o bastardo, também vai falar que o amonita, o moabita não poderia entrar. O edomita e o egípcio também não, ou seja, são pessoas que eram de certa forma proibidas de participar da Assembleia, né, e de certas coisas. E isso precisa também nos fazer pensar, porque Deus, ele não se esquece de certas coisas. Isso é algo que tem que nos fazer entender e às vezes descansar em Deus concernente a não se vingar com as nossas forças, entender que Deus não se esquece de certas coisas, que Deus é um justo juiz. Aqui ele vai falar no versículo 4, pois eles não vieram encontrar-se com vocês com pão e água no caminho quando vocês saíram do Egito. Além disso, convocaram Balaão, filho de Beor, para vir de Petor, na Mesopotâmia, para pronunciar maldição contra vocês. No entanto, o Senhor, seu Deus, não atendeu a Balaão e transformou a maldição em bênção para vocês, pois o Senhor, seu Deus, o ama. Não façam um tratado de amizade com eles enquanto vocês viverem. Ou seja, era uma nação, um povo, que lá atrás havia agido com maldade para com o povo de Deus. E Deus não se esquece de certas coisas, e Ele vê então aqueles que querem com maldade agir contra o seu povo, e aqui e talvez esse texto seja uma demonstração disso, que Deus é o justo juiz e que nós não precisamos nos vingar com as nossas próprias mãos ou nossas próprias forças, mas é que Ele nos guarda, nos protege e vingará todos aqueles que se levantarem contra o seu povo. O versículo 9 vai falar sobre a pureza no acampamento, que tem a ver aqui com o acampamento de guerra, com soldados. E isso me chamou a atenção, porque mesmo em meio à guerra, mesmo em meio a situações às vezes adversas e complicadas, um guerreiro não tinha às vezes luxo ou certas coisas, não tinha talvez um banheiro perto, às vezes ele... Então aqui fala de coisas que eles deveriam fazer para não haver sujeira entre eles, impureza entre eles. Fala até mesmo de o que fazer quando defecassem, ou seja, eles deveriam ter um instrumento para enterrar. E a grande verdade é que Deus, cuidando até mesmo da saúde desses soldados, para que não houvesse talvez doença ou enfermidades que viessem dessas coisas. Mas o que mais me chamou a atenção aqui é que mesmo em um acampamento de guerra, eles cuidavam com a pureza ou com a maneira que Deus queria que eles vivessem. Que situação você tem vivido? Talvez você está num momento difícil da tua vida, complicado, né? Esses homens, mesmo em uma situação de guerra, buscavam honrar a Deus e viver de maneira pura. Né? Qual é o lugar que você habita hoje? O seu trabalho, talvez você reclame do seu trabalho e ache que o seu lugar de trabalho é difícil de viver uma vida pura. Esses homens viviam uma vida pura, às vezes num acampamento de guerra. Que isso possa nos ensinar a entender que o local não importa, o que interessa é que eu e você vamos viver para Deus, mesmo em situações adversas. O versículo 17 diz assim: nenhum israelita, homem ou mulher, poderá tornar-se prostituto cultural. Não tragam ao santuário do Senhor, seu Deus, os ganhos de uma prostituta ou de um prostituto, a fim de pagar algum voto, pois o Senhor, seu Deus, por ambos tem repugnância. Dinheiro ganho errado, Deus não se agrada. Talvez seja essa a expressão de tudo isso, né? Dinheiro que é ganho de uma maneira que Deus não se agrada, ou Deus não quer, Deus não deseja, Ele não vai ficar feliz quando alguém trouxer isso a Ele. Isso, de certa forma, é repugnante para Deus. Que isso possa nos fazer pensar. Porque, às vezes, algumas pessoas às vezes pensam e acham que todo o dinheiro Deus vai aceitar. Não. Não, Deus
Antes de aceitar o nosso dinheiro, Ele aceita a nossa vida. E se a nossa vida não é uma oferta para Deus, provavelmente Ele não aceita a nossa oferta física, se é que eu posso dizer assim. Versículo 19, não cobrem juros de um israelita por dinheiro, alimento ou qualquer outra coisa que possa render juros. Vocês poderão cobrar juros do estrangeiro, mas não do seu irmão israelita, para que o Senhor, seu Deus, os abençoe em tudo que vocês fizerem na terra em que estão entrando para dela tomar posse. Ou seja, eles deveriam ser uma nação que seria justa e que não cobraria mais do que lhe é devido, né? Capítulo 24, eu queria destacar talvez algumas coisas aqui. Versículo 5 diz, se um homem tiver se casado recentemente, não será enviado à guerra, nem assumirá nenhum compromisso público. Durante 1 ano estará livre para ficar em casa e fazer feliz a mulher com quem se casou. Olha que interessante. Então, se tivesse guerra, esse homem que havia se casado não iria para a guerra, mas desfrutaria então do seu matrimônio, da sua esposa, da sua casa. Isso também é algo que nos nossos dias talvez a gente precise levar em consideração, porque existem pessoas que então se casam e elas precisam de um tempo de adaptação, elas precisam de um tempo então para compreender ou desfrutar, né, se é que eu posso dizer assim, e às vezes precisam tirar o pé um pouquinho do acelerador, reduzir algumas coisas que faziam, e nós precisamos compreender isso, não exigir delas talvez a mesma intensidade de quando elas eram solteiras, porque elas necessitam de um tempo para ficar juntas e crescerem no relacionamento e de alguma maneira desfrutar dos seus primeiros dias. Também versículo 14 diz assim, não se aproveitem do pobre necessitado, seja ele um irmão, israelita, um estrangeiro que vivia numa das suas cidades. Pague-lhe o seu salário diariamente antes do pôr do sol, pois ele é necessitado e depende disso. Senão ele poderá clamar ao Senhor contra você e você será culpado do pecado. Aqui também vai falar no versículo 19, quando vocês estiverem fazendo a colheita de sua lavoura e deixarem um feixe de trigo para trás, não volte para apanhá-lo. Deixe-no para o estrangeiro, para o órfão, para a viúva, para que o Senhor, seu Deus, os abençoe em todo o trabalho de suas mãos. Ou seja, é Deus dizendo, olha, se importe com o pobre, com o simples, com o estrangeiro, com aquele que não tem. Se você der um trabalho a ele, não deixe para pagar ele no outro dia, porque provavelmente ele vai precisar desse dinheiro para comer ainda hoje. E ele vai falar também sobre a colheita, sobre algumas coisas que eram deixadas para trás, não voltar a pegar, porque provavelmente essas pessoas que não tinham condições seria o sustento, o alimento delas. Ou seja, é um olhar para o necessitado, para o pobre ou para as pessoas que precisam. E nos nossos dias, estamos cercados de pessoas que necessitam de ajuda, estamos num tempo de pandemia onde as pessoas têm falta, nós precisamos agir como Deus quer e abençoar aqueles que têm falta. Que Deus te abençoe e até a próxima.